Boa noite a todos. Então, hoje sou eu que vou estar falando, considerando-me também aprendiz desse tema. Nós vamos estar refletindo um pouco sobre a juventude. Claro que ali poderíamos entrar por diferentes angulações, mas o tempo é muito curto. Então, nós vamos estar refletindo um pouco, nós, dentro da visão do espírito imortal, que quando retorna para a Terra, vai passar por estágios biológicos da infância, adolescência e a maturidade. Mas como espíritos, todos nós somos ainda infantis ou adolescentes, vamos colocar assim. Estejamos nós na função de pai e mãe ou de filhos. Nós vamos iniciar o nosso pensamento dentro dessa visão que vai além do físico, além da matéria, com o pensamento de Emmanuel, que nos ensina assim: o psicólogo, o pedagogista, o formador das novas gerações, pais ou outros, para entrar na arena da luta em prol do aperfeiçoamento de cada individualidade sobre a Terra, terão de buscar a sua norma a ação dentro do próprio cristianismo, em sua simplicidade inicial, se não quiserem que a humanidade atinja a culminância dos arrasamentos e das destruições. Emmanuel está nos convidando aqui para nós termos a coragem, como pais, ou como filhos, depois que nós estamos, ou educadores de todas as áreas, para que nós tenhamos a coragem de transcender os paradigmas das teorias materialistas. Dentro do caminho evolutivo, todas as teorias são teorias em evolução, mas que nós buscamos a teoria da vida imortal, que são as leis de Deus. Dentro disso, traz conceituações que vão equilibrar nossas mentes e daqueles que na função de pai e mãe nós podemos estar auxiliando. Também aprendemos que a educação do espírito é um caminho de ascensão e toda ascensão requer empenho e amor. Quando estamos como pais, requer bastante esforço conduzir os filhos de Deus para Deus, porque vai exigir trabalho nosso. É diferente do que simplesmente criar os filhos biologicamente e depois deixá-los na frente da televisão. E ainda aprendemos com Joana de Ângeles, que ensina: toda a atmosfera psíquica do casal irá influenciar a formação da personalidade da criança, que poderá ser saudável, ditosa ou então enfermiça, com dificuldades psicológicas a se exteriorizarem com o tempo devido ao desamor que foi vítima. Nossas reflexões sobre a juventude vai estar atendendo também, como falamos, pais, mães, vai estar atendendo a questão da família, vai estar falando a questão da infância, porque a juventude é a extensão da fase infantil, que é a fase da infância. E a fase da infância tem a ver também com a relação dos casais. Isso tem a ver com o setting familiar, do qual o espírito novamente chega e como é conduzido na sua existência. E ainda com o Divaldo nós aprendemos com a pergunta: alguns casais têm opiniões diferentes sobre a educação dos filhos. Óbvio, porque todos nós somos diferentes, já estagiamos em experiências diferentes antes. É comum um deles, mais maleável, passar do bonzinho, enquanto o outro, mais rígido, assume o papel de carrasco da casa. Além disso, os pais muitas vezes discutem na frente dos filhos. Essas atitudes podem prejudicar o convívio familiar? Isso aqui ainda é comum na atualidade aqui na Terra? Infelizmente. Infelizmente, nós pais, que somos espíritos em evolução, às vezes ainda não desenvolvemos a nossa consciência para perceber que as nossas dificuldades, que nós ainda não aprendemos a administrar, podem ou não impactar os filhos. E a resposta é: cabe ao casal, aos pais, a tarefa de estabelecer e viver do lar os bons hábitos. Quando falamos de casal aqui, nós pessoalmente não entendemos mais somente homem e mulher, porque nós sabemos que na atualidade tem casamentos de homossexuais que também estão dentro do processo de adoção e estão servindo de servidores de Deus, auxiliando os filhos que são criaturas divinas. Allan Kardec elucida que educação é a aquisição de hábitos saudáveis. Então, como fazer? Como que a gente faz isso dentro do lar? E aí vai a resposta: no momento de tolerar, simplesmente ter paciência. Então, como pais, temos que nos perguntar se já estamos conquistando um pouco de paciência, porque a virtude da paciência na totalidade nós ainda não temos. Se não temos, também somos convidados a treiná-la, a conquistá-la na convivência.
mas no momento de disciplinar, agir com firmeza, de maneira a criar os hábitos saudáveis que a criança necessita adquirir. Se nós, como pais, não temos desenvolvido um pouco de assertividade, nós viemos com nossos complexos de culpa, com nossas inseguranças, com muita facilidade nós vamos para o outro extremo, que é a permissividade. Permitimos a criança fazer tudo e quando vemos o adolescente está conduzindo as nossas vidas. Está errado isso. Nós temos cada qual, as funções na Terra, elas não são por acaso, elas são para dirigir, para auxiliar dentro da conquista dos valores reais. E Raul Teixeira, no livro Desafios da Vida Familiar, ele tem uma pergunta, é um livro de perguntas também. O que é mais importante para uma mãe espírita? Seu trabalho na doutrina espírita ou estar junto do seu filho? São perguntas interessantes. Que às vezes nós podemos pensar, eu estou passando agora para a minha gravidez, me ausento, não preciso mais do Cristo, nem da sua escola, né? Então vamos ver o que nós aprendemos, né? Isso a gente aprende também através da convivência com irmãos de caminhada que passam por essas experiências. Nós mesmos já tivemos essa experiência. Ele diz assim, resta saber se os cuidados com o filho não fazem parte, filho aqui entende como espírito, não quer dizer só menino, mas também menina, não fazem parte da proposta espírita. É claro que fazem. Dessa forma, ao cuidar do filho, a genitora estará realizando o expressivo trabalho doutrinário espírita. Prosseguindo, é importante considerar, todavia, que não se deverá pretestar a ocupação com a nossa família consanguínea para abdicar dos mínimos labores que se pode desenvolver em favor da família humana. Uma coisa não impede a ocorrência da outra. Quando o espírito vai trabalhando o egoísmo, que nós estudamos nas questões anteriores, ele vai desenvolvendo o altruísmo, vai desenvolvendo a solidariedade, então ele tem a capacidade de trabalhar, atender o seu filho, mas também os filhos de Deus dentro do contexto da família consanguínea, a não ser que tenham questões da saúde que são impossibilitadas. Caso contrário, basta que nós damos um jeito, que nós convivemos, que nós nos amparamos, sempre é possível. O que pode haver de verdade na tese de muitas linhas psicológicas ou psicoterapêuticas quando afirmam que grande parte dos conflitos humanos tem base na infância? Muitas teorias aqui na Terra, isso é importante porque às vezes nós podemos ser pais com filhos que têm problemas psicológicos, emocionais, fisiológicos e às vezes nós necessitamos recorrer às escolas aqui na Terra que são extensões de Deus, os hospitais, os recursos que tem. Então nós aprendemos o seguinte, conforme o próprio Raul, que é o Camilo, o benfeitor dele que escreveu as questões, que temos que valorizar as conquistas das teorias humanas. Porém, também é necessário entender que muitas delas vêm dentro de uma linha bastante materialista ainda e não estarão atendendo às questões do ser imortal que o Espírito está trazendo. Quando ele prossegue, quando os estudiosos das psicologias se darem conta da realidade do ser espiritual, da vida antes da vida e das influenciações de um campo vibratório sobre o outro ou do mundo espiritual sobre o mundo material, tais considerações avançarão e poderemos identificar muitos conflitos humanos terem suas bases em seu pretérito. Conflitos humanos, aqui nós vamos adentrar um pouquinho no desenvolvimento do nosso pensamento, esses conflitos de pais e filhos, no adolescente, como vamos ver pela frente, que é uma fase bastante desafiadora para nós quando retornamos, como pais ou como filhos também. Nas manifestações da crise da adolescência não poderá existir influenciação espiritual obsessiva? Como distinguir tal ocorrência e como agir em tais situações? Pode ou não pode existir a questão espiritual obsessiva? Claro que pode. Nós já sabemos que o espírito, depois de passar da fase infantil, normalmente quando chega na fase primeira ali da adolescência, ele está adquirindo a sua identidade anterior, ou seja, os seus valores, os seus hábitos que ele já tem vivido anteriormente. E também ali, com essas tendências que vêm mais em evidência, pode estar havendo a conexão com os espíritos, nossos irmãos, né? Muitas vezes a obsessão tem lugar no período que coincide com a eclosão da adolescência, por motivos quase sempre bem visíveis. Mas para isso nós pais necessitamos expandir nossas consciências para essa realidade. Senão nós vamos, às vezes, ver problemas na frente ou nem ver, e nosso filho, nossa filha pode estar indo por caminhos equivocados e nós achamos que é da idade. Não é bem assim. Difere, segundo o nosso slide inicial, as visões materialistas e as ideias espirituais.
A fase em que o encarnado começa a recobrar o seu passado psíquico por meio das reminiscências que vive, ou mesmo o tempo em que se eclode em velhas sensações e anseios. Isso tudo está vindo por essa questão, como nós falamos agora, razão pela qual temos que observar, direcionar e amparar quando estão como filhos. Quando é que começa o período da adolescência e qual é a sua importância para a formação da personalidade? Nós que gostamos de coisas exatas, mas com que idade mesmo que começa? Porque daí eu aprendo e ver como conduz meu filho, que está o filho, né? Nós sabemos que não existe uma idade específica. Por que isso dentro da visão espírita? Porque todos são espíritos, seres únicos. Então, às vezes, nós temos as regras das teorias materialistas e não bate. A gente vai lá estudar ou escuta. Mas meu filho não tem essa idade, como é que pode? Pode, porque é um espírito imortal, tem a sua forma única de ser e está trazendo suas tendências dentro da experiência única no seu viver. Então, é importante entender isso. Agora, como pais, necessitamos observar essas questões, porque quando estamos atentos vamos perceber, porque não tem pai e mãe que vive sinceramente com os filhos, não é que os tem, que vive, vai conhecer as mudanças que vão acontecendo no caráter. O álcool, as drogas, será que meu filho, minha filha seguem esses paradigmas? Será que sabemos? Se nós estamos ausentes o dia inteiro, nós não sabemos onde estão os nossos filhos. Se eu sou um pai, uma mãe muito materialista, que acho que o importante que eu necessito conceder aos meus filhos é dar de comer, de vestir e está tudo bem, então estou distante afetivamente. E posso estar perdendo a conexão e perceber a necessidade que o filho ou a filha pode estar apresentando, né? A fase de adolescência é mais difícil para a educação. Alguns jovens se tornam rebeldes e culpam os pais por qualquer coisa. Às vezes sentem inclusive vergonha dos pais diante dos amigos. Como os pais devem agir para tornar essa fase da educação mais amorosa? Não sei se aqui tem alguém já nessa fase de filhos, nessa idade, mas isso é muito comum quando chega nessa idade. Outro dia estávamos falando com uma pessoa e tem um filho, tem 2 filhos. Ela disse, nossa, é o amor da minha vida, porque não dá trabalho, estuda, é muito obediente, sabe se virar. Mas o outro, para obedecer, para fazer alguma coisa, é muito complicado, meio assim. Aí foram para almoçar. E ele todo descabelado, com cinto pendurado no pescoço, iam para um restaurante muito chique, e a mãe disse assim, meu filho, coloca a cinta, meio delicada. E ele foi indo, quando chegou perto de o cinto do pescoço, colocou aquele meio jeito, disse, mãe, eu acho só embaraço, né? Tá falando disso aqui. Você é tão embaraçosa, você me embaraça tanto, né? Então, nós podemos estar passando por essas fases. Como vamos ajudar os filhos nesses momentos? Aprendemos através do diálogo tranquilo, coloca-se ponte nos abismos dos relacionamentos. Agora, esse diálogo na fase do adolescente somente vai existir se houve diálogo no desenvolvimento da criança na fase da infância. Se houve se houve ausência, do diálogo dos pais com os filhos na fase da infância, vai ter dificuldade no adolescente, na fase adulta. Quando há diálogo permanente na transição para a adolescência, não há rebeldia, porque existe essa comunicação no dia a dia. Por isso que antes falamos, nós talvez podemos até trazer nas nossas consciências que cuidar dos filhos é dar de comer, de beber e de vestir. Não, cuidar dos filhos dentro de uma visão espiritual, sim, é prover do necessário, mas lembrar que o necessário não está somente a nível fisiológico. O necessário também quer dizer a necessidade psicoafetiva, que é essa que é a principal para sustentar a consciência. Como deveriam agir os pais perante filhos rebeldes, jovens que não querem estudar nem trabalhar, por exemplo? Temos isso aqui na Terra? Temos, e bastante. Então, talvez hoje nós não somos pais ainda, mas podemos ser. Como fazer então? Raul responde. A princípio, o diálogo deve ser tranquilo e muito claro sobre a obrigação de todos, que todos temos perante a vida,
obrigação de progredir, procurando fazer-se úteis aos que estão na nossa volta. Então, ali de novo, se os pais estão presentes afetivamente e estão ensinando desde a fase infantil os valores reais da vida, a obrigação, que quer dizer o dever que nós temos conosco, com os outros, de sermos responsáveis, de sermos pontuais, de respeitarmos as criaturas e tudo mais, vai ficando mais fácil. Nessa fase, então os pais estariam estendendo essas orientações, conduzindo os adolescentes para começar com trabalhos, transferindo já tarefas para que aprendam a serem úteis na vida, porque o espírito não retorna para ficar dependente dos outros, e nós não voltamos para sermos inertes, nós retornamos para sermos células ativas no meio onde estamos. Essa fase aqui é muito interessante, porque nós estamos hoje numa época da tecnologia, que foi mencionado antes na questão anterior, mas nós também estamos numa época, por invigilância dos pais, os filhos estão se viciando nas tecnologias. Tem adolescentes que estão viciados nos jogos eletrônicos, consciências que estão perdendo a encarnação por não serem conduzidos pelos pais à conquista de valores reais, não receberem o direcionamento do certo, do errado, com disciplina, não receberem guidance seguro para que o que pode e o que não pode. E aí, às vezes, vai entrando nesses quadros e a criança deixa de produzir na escola e às vezes até roda, às vezes até larga os estudos, porque viciou-se. E o vício não fala somente do espírito. Ali nós já falamos, como nas obsessões anteriores, que tem quadros de obsessão espiritual que estão influenciando essas consciências. Então, nós pais necessitamos estar atentos. Tudo dentro de um limite que gera equilíbrio, que gera saúde, que gera valores reais. Porque senão essa questão do vício, isso faz lembrar uma frase de Albert Einstein, que está escrita há muito tempo, dizendo em inglês, depois eu vou translate. I fear today technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots. Isto é, eu temo o dia que a tecnologia vai se sobrepor à relação, à interação humana. O mundo terá uma geração de idiotas. Se nós não conduzirmos nossos jovens aos estudos, à conquista dos valores reais, eu tenho para mim que Albert Einstein, o que ele está dizendo, está fazendo sentido. Porque os nossos jovens serão os adultos da geração futura, conduzindo aqui o planeta, conduzindo os países, conduzindo. Como é que vai ser se nós não facilitamos eles a se engajar na conquista? É verdade que também reencarnam na Terra espíritos jamais evoluídos. Surgem crianças e jovens com características marcadamente mais evolutivas, almas estagiando no caminho do amor do próximo. Não são seres superiores, apenas mais evoluídos. Claro que também existe, principalmente nessa fase de regeneração, seres mais conscienciais, espíritos que já adquiriram maior conhecimento, entendimento e vivência das leis de Deus, que estão retornando a serviço do Criador para facilitar a mudança paradigmática. São esses jovens que nós hoje temos já evidências globais, como aquela uma jovem que até já recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Um espírito maduro retornando consciente, não está mais voltado para padres, para festas ou não sei o quê. É um espírito lúcido, com maior maturidade. E outros tantos espíritos, outro que eu não lembro o nome agora, que teve também o câncer, que enquanto que teve o câncer, fez a campanha para arrecadar fundos para ajudar outros irmãos em humanidade. Então eles não são que nem nós, eles já estão mais evoluídos, eles já retornam com a consciência própria, eles não estão mais sujeitos às influências paradigmáticas locais. Porém, muitos filhos se perdem nas drogas. Hoje, o alcoolismo é uma situação muito difícil e real entre os jovens, principalmente entre os brasileiros. O que você poderia dizer aos pais que têm um filho nessa condição? Essa pergunta foi feita de Valdo, então foi feita no Brasil. Mas nós que vivemos aqui na Inglaterra, a questão do alcoolismo, não sei se é tanto quanto ou mais do que no Brasil, porque a questão do alcoolismo é muito séria na cultura britânica, não somente nos adultos, mas também nos jovens. Tão séria que já é assunto dos políticos da área da saúde que é necessário fazer alguma coisa.
E nós sempre falamos, quando trabalhamos com alcoolismo e drogas, não são estes os problemas. Temos que fazer uma pergunta: qual é seu problema se você está dentro de uma experiência de álcool ou drogas? E como nós vamos ver pela frente, não é a droga nem o álcool, é a falta do amor dos pais dentro do encaminhamento desse espírito, ou falta do próprio alto amor que ele traz à sua consciência. Aqui nessa cultura, como espíritos que nós estamos, eles têm até entre si um dizer, né? Porque a questão ali do álcool e da droga é a imaturidade emocional. Então aqui a gente não fala sobre emoções neste país, de modo geral. E eles têm até um dizer entre eles: we British, we bottle things up. Então a gente vai engolindo, mas não processa. Aí vai fazer o quê? Ah, chega sexta-feira, vamos beber. E se aguentamos até sexta. Então nós vamos anestesiando os conflitos, que já estão começando bem cedo devido à falta de amparo afetivo na vivência relacional. Que recorrem aqui, então, o Divaldo está respondendo, se tivemos essas experiências, que nós não vamos nos iludir, pensar que o quadro vai mudar depois, se estamos com adolescentes, que procuramos tratamentos imediatamente, porque é a herança que o espírito já pode estar trazendo, dentro do sétimo onde está, aquilo está se evidenciando, para que não piore o quadro, porque quanto antes começamos com os tratamentos, antes podemos estar auxiliando esses espíritos que se encontram na posição de pais, na posição de filhos. Por outro lado, também é importante entender, de alguma forma, essa ocorrência é resultado também do que acontece no lar. Se nós, pais, estamos ausentes psicoafetivamente na vivência, não temos tempo, e o filho tem necessidade, ele pode se sentir rejeitado e não acolhido. E aí vai ficando neste quadro de desconexão afetiva, não tem como processar isso no interior. O hábito de tomar bebidas alcoólicas já estiver instalado. Nós também temos o tratamento dentro do próprio espiritismo, instalar o evangelho no lar. Conversar com os filhos sobre a lei de Deus. Conversar sobre estes valores para fortalecer o psiquismo dentro das propostas salutares. O diálogo fraterno sempre vai estar repetindo. Nós vamos ver que em todos os livros o diálogo é o principal ponto que nós pais, quando tivermos filhos, desde o início começamos a sustentar. Existe alguma consequência para os filhos quando os pais assistem a filmes de terror, de violência, ou até mesmo a filmes com cenas de sexo explícito, mesmo que os filhos não estejam presentes? O que será que achamos? A gente pensa, estão dormindo lá no quarto, né? Será que ainda é assim? Temos para nós que não. No lugar onde adultos se reúnem para acompanhar as cenas de agressividade, de sensualidade, o clima psíquico é perturbador, porque atrai entidades semelhantes que passem a conviver com a família. Esse ambiente de natureza tóxica irá influenciar as crianças. Então veja a nossa responsabilidade. Tudo que o pai e a mãe cultiva é o que vamos estar trazendo em campo vibratório energético para os nossos lares, que vai estar influenciando o campo psíquico dos nossos filhos. Agora imagine um quadro desses, se nós estamos recebendo e comprometemos no plano espiritual receber um filho de Deus que vem com processos desestruturados nessas áreas. Como é que vamos estar ali colaborando ou não nesses processos? Então a questão é bem profunda para que nós vamos vencendo nossas próprias tendências que não condizem com o psiquismo mais saudável, para podermos atrair entidades correspondentes, assim criando um psiquismo mais salutar, saudável dentro de casa. A função da família espírita é desenvolver em casa, sob as claridades do Evangelho, todas as boas qualidades, as quais após serão postas em prática fora dela. A família é a primeira sociedade para o espírito. Tudo que aprendemos aqui, como é conduzido, é que vai levar para a sociedade. Mocidade é força, ensina Emmanuel. Mas se a força não estiver sob a direção da justiça, pode converter-se em caminho para a loucura. Justiça. Ensinamos isso aos nossos jovens em casa? Nós temos noção de justiça? Qual é? Como estamos? Mocidade é poder, entretanto, se o poder não aceita a orientação do bem, depressa se converte em tirania do mal. Estamos orientando nossos adolescentes para o bem? Eles estão aceitando? Se não aceitam, como interagimos?
Como processamos? Mocidade é liberdade, todavia, se a liberdade foge à disciplina, é invariavelmente a descida para a deplorável situação. Estamos ensinando disciplina aos nossos filhos? Nós já somos disciplinados perante a nossa existência como espíritos imortais? Mocidade é chama, no entanto, se a chama não sofre o controle do proveito justo, em breve tempo se transformará em incêndio devastador. Estamos colocando limites na educação dos nossos filhos, na educação dos nossos adolescentes? Estamos auxiliando a eles a aprender a não validar constantemente os seus desejos? Limites são indispensáveis para a formação de um psiquismo de equilíbrio. Mocidade é carinho, mas se o carinho não possui consciência de responsabilidade, pode ser veneno moral para o coração. O que entendemos por carinho? É a permissividade? Ou entendemos já o desenvolvimento da responsabilidade desde o início? Quando passamos a responsabilidade real, nós estamos colaborando para a construção da segurança, da confiança, da autoestima dos nossos jovens. Mocidade é beleza da forma, contudo, se a beleza da forma não se enriquece com aprimoramento interior, não passa de máscara perecível. O que estamos incentivando em nossos filhos? Vestidos, roupas novas, lindas cada pouco, ou nós estamos educando-os desde pequeno da beleza espiritual, a beleza essencial, para que eles vão conquistando os valores reais? Mocidade é amor. Entretanto, se o amor não se equilibra na sublimação da alma, cedo se transforma em paixões infelizes. Qual é o conceito de amor que nós estamos trazendo? Qual é o conceito, a referência de amor que estamos passando para esses filhos de Deus na fase da adolescência? Quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminem em franca desorientação, enganados e distraídos. Isso que ensina Emmanuel. É muito importante e profundas as reflexões, de novo, para sairmos das visões materialistas dos ensinos e irmos mais profundamente. E ele prossegue: concordamos com as suas vastas possibilidades dos jovens, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. Porque, como falamos antes, o espírito está trazendo, vai eclodir o seu passado. Então, nós pais temos que olhar o que ele conseguiu assimilar na fase infantil, o que ele está trazendo ao seu pretérito, como podemos estar dando direcionamento a esta realidade. A autoridade paterna se desenvolve paulatinamente, como fruto da educação que os pais dão aos filhos, quando essa se funda na base sólida de exemplos dignos e elevados. Não podemos ensinar disciplina aos filhos se nós pais somos indisciplinados. Não podemos ensinar responsabilidade aos nossos jovens se nós mesmos somos irresponsáveis. E todos estes quadros de valores reais, principalmente pelo exemplo, quando nós vivemos, a criança vai aprendendo e podemos impactar melhor o jovem quando chega a essa fase. Jovem em ação. É respeitoso quando é liderado. Quando se torna o subordinado, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-las consciente e alegremente. Quando a criança foi educada para respeitar pai e mãe, desde o pequeno, também vai aprender depois, como jovem, que ainda é subordinado aos pais, a respeitar as suas orientações. Quando isso é ensinado amorosamente. O verdadeiro obreiro não faz o que lhe agrada, mas submete-se às diretrizes de comando para realizar o que deve. Então, quando nós estamos na fase da juventude, nós, espíritos imortais, necessário que aprendemos a respeitar os pais. Os pais, por sua vez, filhos em evolução, na fase da juventude espiritual, também são solicitados a obedecer às leis de Deus. Todos nós devemos obedecer, sempre alguém que está à nossa frente. Hoje a educação é às vezes deseducação, bitolação e impedimento ao desenvolvimento. Então temos que refletir se nós estamos favorecendo a evolução ou não. A educação espírita é sinônimo de liberdade? Podemos nos perguntar, mas é tão bonzinho, se fala tanto de caridade, como é que é isso, né? Liberdade com responsabilidade é o princípio da educação espírita. Segundo o Livro dos Espíritos, o homem tem sua liberdade aumentada à medida que se torna mais consciente e responsável. Horário, renúncia, tolerância, trabalho, disciplina
fazem parte da vida do indivíduo que conseguiu emancipar-se. Nós já nos sentimos emancipados, estamos buscando a emancipação espiritual, no nível que nós a buscamos, nós seremos capazes de facilitar para os outros. Todos os livros que tratam dos problemas dos jovens, como vimos antes, normalmente falam dessas questões da falta da vivência do amor, o qual todos nós podemos colaborar e desenvolver. A insegurança e o medo do mundo desajusta os jovens. Pais necessitam estarem atentos, porque o espírito retorno, ele pode estar trazendo essas questões de insegurança e medo, não se ajustou na vida de adulto que precisa de apoio e direção para conduzir. Falando dos jovens, não podemos esquecer dos introvertidos, aqueles que falam pouco, que se fecham no seu mundo particular. Estes jovens precisam de muito amor. O que nós estamos dando? Coisas ou nós estamos abrindo espaço para convivência relativamente no sentido da afetividade? É necessário nos aproximarmos dos jovens para ajudá-los. Inadaptado ao novo meio social, sofre o conflito de não ser mais criança. Muitos espíritos sofrem muito isso, vamos colocar dentro do nível evolutivo que se encontra. Não se sente mais criança, mas não se sente ainda o adolescente. Então estão no meio dessa confusão. Precisam de apoio e de guidance do adulto que está conduzindo eles. Então ali nós vamos correr um pouquinho, somente para terminar, essa questão pode ser lida depois. Se por acaso nós pais fizermos tudo o que esteve ao nosso alcance, e mesmo assim o adolescente que vai se tornar um adulto não atende às recomendações, não nos desesperamos. Todos somos filhos de Deus e na hora certa todos nós vamos aprender a viver as leis de Deus. Para finalizar, entendendo que os filhos não são dos pais, nem os pais dos filhos. Encarnados somos pais de nossos filhos e filhos de nossos pais. Desencarnados somos filhos de nossas obras. Muita paz.